Orar pouco tem te feito perder muito. Mas em nome de Jesus, isso vai mudar. Sabe quando você sente que a sua vida espiritual parece um deserto? Que Deus está muito distante de você? Isso acontece muitas vezes por falta de algo que é simples, básico, mas que infelizmente 9 a cada 10 cristãos acabam negligenciando. É claro que eu estou falando de oração. E nesse vídeo eu quero te mostrar o custo que você tem, o preço que você paga por não estar orando e como mudar esse cenário. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Fernando Martins, você está no meu canal e neste canal nós falamos de Bíblia, teologia, espiritualidade e de oração, porque não existe cristianismo sem oração. Se você é novo por aqui, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro de tudo que a gente posta de conteúdo aqui. Então, sem mais delongas, vamos logo para o conteúdo desse vídeo. Embora eu tenha nascido em berço evangélico, eu sempre fui crente, eu mesmo já passei por momentos onde eu não achava que a oração era tão importante. Pois é, eu mesmo sendo cristão desde criancinha, passei por momentos na vida onde eu desvalorizava a oração e talvez isso esteja acontecendo com você também. Primeiro, eu quero te explicar o que acontecia comigo e que provavelmente também já aconteceu com você ou talvez esteja acontecendo. Quais são os principais motivos que fazem da nossa geração uma geração que ora pouco? Eu vou apontar aqui 2 motivos para isso. Primeiro, nós vivemos no século do cansaço. É isso mesmo, tá? O século XXI é o século do cansaço. Nós somos a geração da correria. A gente está sempre de um lado para o outro, batendo cabeça, sempre preocupados em fazer mais, produzir mais, ganhar mais, fazer mais coisas em menos tempo, ganhar mais dinheiro, e isso acaba ocupando todo o tempo do nosso dia e da nossa noite também. É por isso que no final aí da sua jornada, do seu trajeto, normalmente você está tão esgotado que na hora de orar, você acaba confundindo Jesus com Genésio. Você começa pedindo para Deus abençoar a sua vida e termina pedindo para Ele abençoar os seus pecados, porque ali deitado em cima da cama com o olho fechado, você já nem sabe mais se você está acordado ou se está sonhando. E aí, nos poucos momentos em que nós temos uma janela, um espaço ali para dar uma respirada, nós procuramos o quê? Entretenimento. E aí a gente vai para frente da TV, assistir uma Netflix, ou então para o celular ali ficar sapeando o TikTok e o Instagram, passando por conteúdos que você sabe que não vão te agregar. Conteúdos esses que estão te impedindo de fazer o que realmente interessa, que é falar com Deus. E aí a gente percebe que esses 2 problemas que eu mencionei aqui, a preocupação exagerada com as coisas do dia a dia e a distração supérflua com redes sociais e outras coisas, fazem com que a gente se esqueça de uma palavrinha essencial chamada prioridade. Na verdade, a gente ora pouco porque oração não é prioridade. E se a oração não é prioridade, significa que, infelizmente, Deus também não tem sido. E aqui eu quero te falar 3 coisas que você perde quando Deus e a oração deixam de ser prioridade na sua vida. 3 riquezas que estão literalmente escorrendo pelas suas mãos. Número 1, quando você não ora, você perde a oportunidade de tomar decisões melhores. Quando eu paro para pensar na minha vida e nas coisas que eu tenho decidido ao longo do tempo, eu penso que quantas decisões melhores eu não teria tomado se eu simplesmente tivesse feito uma oração antes. Não sou só eu que estou dizendo isso, mas a Bíblia parece indicar essa verdade. Olha, por exemplo, o que está escrito lá em Tiago. No capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Olha que incrível essa fala de Tiago. Ele está dizendo que se nos falta sabedoria, basta pedir a Deus. Aqui ele está falando claramente de oração. Imagine a oportunidade de poder contemplar a sabedoria divina. Gente, isso aqui é muito interessante. Nós, através da oração, podemos nos conectar não com um gênio da tecnologia ou um grande CEO de uma empresa de negócios. Tiago está dizendo que através da oração você pode se conectar não com uma mente brilhante, mas com a mente que desenhou e projetou todo o universo. Deus não é só o ser mais sábio do mundo, mas é aquele que pode compartilhar com você um pouco dessa sabedoria. Tudo isso através da oração.
Ainda dentro dessa ideia, lembra que no último vídeo eu falei para vocês que Provérbios é um livro sobre conselhos, né? E olha o conselho que é trazido pra gente lá no capítulo 3 de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Aqui, Provérbios está nos dando um conselho muito assertivo. Chame Deus para participar de todas as suas decisões. Sejam elas grandes ou pequenas, o importante é Deus estar ali. E como que eu chamo Deus para as minhas decisões? Orando, apresentando os meus pensamentos diante dele. Além de perder a chance de tomar decisões melhores, a falta de oração também me faz perder a paz, ou não contar com a paz que Cristo quer me dar. Talvez você viva em grandes conflitos, tanto externos quanto internos, por causa disso, porque falta oração, falta contato com Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Filipenses capítulo 4, versos 6 até o 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que o remédio para muitas de nossas ansiedades está no simples fato de me ajoelhar, fechar os olhos e falar com Deus. Eu estou perdendo oportunidades de experimentar a paz que excede todo o entendimento, simplesmente porque eu estou trocando oração por coisas vazias e supérfluas. Essa ideia que Paulo apresenta é corroborada também por Pedro. Olha o que ele vai dizer em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Como que eu faço isso? Através da oração. Porque uma vez que eu lanço sobre Cristo as minhas ansiedades, ele me devolve a paz que habita nele. Basicamente, é uma troca. A sua ansiedade vai para ele e a paz dele vem para você. Essa troca é feita somente através da via da oração. Terceira coisa que você perde ao não orar: comunhão com Deus, relacionamento com o Criador de todas as coisas, que também, por acaso, é o seu Criador. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 6. Palavras do nosso Mestre, palavras de Cristo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Existe relação entre o crente e Deus a partir do momento em que esse crente está disposto a orar. Olha o que diz Jeremias capítulo 29, a partir do verso 12. Então você me invocará e virá orar a mim, e eu ouvirei você. Você me buscará e me achará, quando me buscar de todo o seu coração. Aqui em Jeremias, Deus está dizendo que ele não vai fechar os olhos para o seu povo e não vai tapar os ouvidos para a oração que vem de um coração sincero. Então se derrame sinceramente na presença dele. Pare de perder a oportunidade de ter intimidade em comunhão com aquele que criou o universo e que criou você também. Por fim, eu quero te dar aqui 3 dicas que vão te ajudar a recuperar a sua vida de oração, caso você tenha se esfriado, ou começar uma jornada de oração, caso você não tenha esse costume. Essas 3 dicas são dicas que eu aplico na minha vida e que têm funcionado para mim, e eu espero também que funcionem para você. A dica número 1 é: separe momentos do seu dia para orar. Isso aqui pode parecer óbvio e bobo, mas é muito, muito importante. Se você conseguir pegar ali a sua agenda ou as coisas que você faz durante o dia e conseguir organizar, encaixando ali um período, nem que seja de 5 minutinhos para falar com Deus, e você manter-se fiel a esse período, isso vai com certeza mudar não só a sua semana, o seu mês, o seu ano, mas a sua vida. Manter um compromisso com Deus em um horário específico mostra que a oração deixou de ser uma coisa simplesmente que você encaixa a qualquer momento do dia, mas tornou-se uma prioridade. Você não vai marcar nada para esse tempo e você vai abandonar qualquer coisa que seja necessária para passar esse tempo com Deus, nem que seja inicialmente 5 minutos. Não tem problema, nem que seja lá dentro do seu quarto ou talvez no banheiro do lugar onde você trabalha, com os olhos fechados de frente para uma parede. Tire 5 minutos do seu dia para falar com Deus todos os dias. O segundo conselho que eu tenho para te dar é: ore junto com outra pessoa. Isso mesmo. Talvez esse conselho aqui não seja tão aplicável quanto o primeiro, mas ele também é muito interessante. Às vezes você não tem motivação para orar porque você está sozinho, mas se você se chegar junto com outros irmãos, se você conseguir montar um grupo, se você chamar e convidar outras pessoas para tirarem momentos específicos da semana para orar, isso vai te motivar e também vai criar em você um senso de compromisso. Orar com outra pessoa é muito bom porque mostra para a gente que Deus não é simplesmente alguém que está preocupado só com o indivíduo, mas também
com o coletivo. Deus não deseja somente um crente que ora, mas uma igreja que ora, e você pode fazer parte de um movimento assim. Por fim, a terceira e última dica é: tenha um caderno de oração. Isso mesmo, um caderninho para você anotar as suas orações. Assim você consegue acompanhar ao longo do tempo não só a sua disciplina em orar ali todos os dias, mas também acompanhar as coisas que você tem falado com Deus, as coisas que você tem pedido. Tem um monte de coisa que você pede para Deus, Deus faz e realiza, mas você simplesmente esquece. Quando você começa a anotar, isso deixa de ser um problema, porque revendo as suas orações passadas, você vê o quanto da misericórdia de Deus você tem experimentado. Depois, se vocês quiserem, eu vou trazer um vídeo exclusivo só sobre isso aqui, só falando sobre como você consegue montar um caderninho de oração. Mas aí eu preciso saber se vocês querem isso, deixando aqui nos comentários, tá? E é claro que falando em oração eu não posso deixar de falar também de palavra de Deus, falar de Bíblia, falar de teologia. Se você quiser aprender um pouco mais a respeito desse Deus para quem você ora, se você quiser entender um pouco mais as questões mais complexas da fé e os fundamentos que nos tornam discípulos de Jesus, eu te convido a participar do meu curso. É só clicar aqui no primeiro link embaixo desse vídeo e se cadastrar, se tornando meu aluno no Imersão Fundamentos. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, o seu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!